Rafael, eu ainda não postei seu vídeo, tá no YouTube, depois eu posto. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui. Já vamos aí com mais ou menos 50 participantes. E mais uma tarde com o Leque UF na quarentena. Então, a gente aqui do Laboratório de Estudos Clássicos da UF dá as boas-vindas a todo mundo e agradece a participação, como sempre, como é de praxe. Lembrando que a gente está desde abril fazendo essa série de webinários semanais e já conta com um público participante cativo e sempre os que vêm pela primeira vez e que ficam depois. A gente agradece a todo mundo, agradece aos professores que participaram até agora e hoje, em especial, a Camila Paulino, que é doutora em História lá pela UFES, pela Federal do Espírito Santo. Espírito Santo é um lugar, e Vitória, um lugar que eu tenho grande apreço e estima, especialmente pelas pessoas que conheço por lá. Bom, agradeço sempre aqui as minhas colegas, aqui nas figuras, com as camerazinhas ligadas, eu consigo ver vocês que vão ver depois a gravação, não, mas a Grace Drummond e a Renata Casarini, nossas colegas do LEC. Se tem mais algum colega do LEC por aqui, não estou conseguindo ver agora, mas agradeço pela ajuda na organização também dos eventos. Aproveito para fazer um jabazinho institucional para todo mundo que está nos assistindo aqui, depois dá uma olhada na página do LEC, a gente pode até colocar aqui no chat, mas é super simples, é lec.uf.br, lá vocês encontram um post com a programação dessa semana, começando hoje com o LEC UF na quarentena, amanhã um debate do Cine Clube, e depois, sexta e sábado, um clube de leitura de matrizes clássicas que a Renata está encabeçando. Então, a programação está intensa na primeira semana, que, para quem não está sabendo, essa é a primeira semana do período letivo da UF. Então, a gente marca também isso no nosso calendário. Agradeço a todo mundo. Tem o canal no YouTube do LEC, quem quiser dar uma olhada lá, que tem uma videoteca de todas as apresentações, ou quase todas feitas até hoje, e a fala está sendo gravada, no final a gente sobe para lá também, e quem eventualmente não puder assistir até o final, depois pode acompanhar o restantezinho de lá, do YouTube gravado. Não é tão interessante porque você não participa da discussão aqui no final, mas é uma opção para quem não puder, tá? Então, esses são os agradecimentos institucionais e uma fala mais de divulgação que eu precisava fazer no início, e agora vou fazer uma brevíssima apresentação da Camila, mas antes perguntando, Grace e Renata querem falar alguma coisa mais especial ou importante, ou posso seguir? Não. Como eu falei, estamos muito felizes, Camila, agradecemos que você aceitou o convite. É um ciclo, assim, bem interessante, que os nossos convidados vão especialmente falar, né, das suas pesquisas em andamento. Então, muito obrigada. E vale lembrar que esse ciclo foi todo montado com jovens pesquisadores, doutores ou doutorandos ou pós-doutorandos, exatamente para a gente escutar a voz da juventude, né? A voz da nova geração. A Renata fala que ela é velha, mas eu me incluo aí nos velhos também. Eu tenho 11 anos de UF, tenho essa cutis macia aqui, mas agora no dia 11 de setembro completei meu 11º aniversário. O meu aniversário de UF eu chamo de aniversário. Então, sou já da velha guarda, já estou passando para a velha guarda. A Camila aí representa a nova geração. A Camila, que é, como eu disse, doutora em História, lá pelo programa de pós-graduação em História da UF, da Federal do Espírito Santo, com um período sanduíche na Universidade de Oxford. E teve a tese com o título A Representação do Lugar Social do Poeta no Principado de Augusto, a partir das epístolas de Horácio, e alguma coisa sobre isso, eu creio que é sobre o que ela vai falar hoje. Teve a orientação da especialíssima e brilhante Leni Ribeiro Leite, e não sem a orientação no sanduíche do Stephen Harrison, que
E eu tive o prazer e a sorte de também ter tido ele como orientador no sanduíche lá. Figura boníssima, além de erudito e super inteligente, mas de ótimo coração também. Então, a Camila tem essa experiência lá de Oxford, que é muito importante na formação, né, de um classicista. É mestre em História Social, das Relações Políticas, também pelo programa lá de História da Federal do Espírito Santo, com uma dissertação chamada A Construção da Imagem de Otávio, Cleópatra e Marco Antônio entre Moedas e Poemas. Então, demonstra que a dissertação e a tese flertam ali com o mesmo objeto. É hoje integrante do LINES, que é o grupo de pesquisa lá da Federal do Espírito Santo, que é o Fronteiras Interdisciplinares da Antiguidade e suas representações, e o do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga e Medieval e da Arte, do LEFAMA. Atualmente, ela atua na área de estudos clássicos, com grande interesse em literatura latina, representações poéticas imperiais, como os trabalhos já demonstram, Horácio e numismática. Tem diversos trabalhos, artigos, capítulos de livros publicados sobre o tema, e hoje é professora de História da Secretaria de Educação do Estado lá do Espírito Santo, e partilha sua tarde com a gente falando sobre o seu trabalho. Então, vou passar a fala para a Camila, agradecendo a ela e a todos, e a gente está ansioso por te escutar. Camila, obrigado. Obrigada pela generosa introdução, Beethoven. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao LEC, né, ao Beethoven, a Renata, a Grace, mas a todos do LEC, todos e todas. Dizer que é um grande prazer. E hoje, então, vou fazer, na verdade, um pequeno recorte, né, da minha pesquisa de doutorado, apresentar aqui para vocês. Já vou iniciar aqui a exposição. Pode começar aqui, o Beethoven? Colocar aqui para compartilhar. Está aparecendo para vocês a tela? Está começando. Vemos bem. Vemos o slide aí, né? Isso. Então, assim, muito obrigada pelo convite, né? Uma honra, e acho que esses encontros do LEC têm sido muito frutíferos. A nossa quarentena foi uma iniciativa muito agradável, né? Poder partilhar. Eu participei de algumas tardes e também tenho assistido posteriormente no canal do LEC no YouTube, então, agradecer por essa oportunidade. Então, como eu falei, em linhas gerais, eu vou fazer um recorte da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2018, aí, como Beethoven já expôs. Em linhas gerais, na minha tese, eu investiguei o modo como a persona epistolar, né, construída por Horácio, né, o poeta, nas epístolas dele, como que essa persona epistolar se relacionava com a sua posição dentro da sociedade romana, levando em conta a figura do poeta como guia em meio a um processo de formação do Principado de Augusto. Então, essa é uma apresentação sobre um trecho de uma pesquisa finalizada, se é que a gente finaliza realmente alguma pesquisa, né? Atualmente, na verdade, eu tenho iniciado uma outra pesquisa, né, que se insere no mesmo recorte histórico, porém ela versa sobre a retórica das moedas romanas. Então, vou falar um pouquinho de um trabalho semi-fechado, porque, como eu disse, a gente nunca encerra, de fato, uma pesquisa, né? Então, vamos lá. Antes de adentrar na situação dos próprios poetas, né, é importante falar um pouco sobre o que estava acontecendo da questão dos Novi Homines e da Novitas Romana, século I antes da Era Comum. E aí, assim, né, o que são esses dois termos? Como Henriette van der Bloem demonstrou, os antigos não possuem uma definição que aconteceu na antiguidade romana em torno dessas duas definições. Então, assim, trata-se de termos que não tinham uma definição legal, precisa, definitiva, mas eram constantemente utilizados para definir algum indivíduo ou grupo, mudando o significado de acordo com o contexto e com os objetivos do enunciador do discurso.
Mas nós podemos definir aqui, né, Homo novus, como alguém sem um passado familiar prestigioso, ou seja, alguém sem nenhum parente que houvesse ocupado algum alto posto, por exemplo, um consulado. E nobilitas aqui, eu vou estar usando esse termo para definir a aristocracia tradicional, né, ou como aristocracia de berço, né? Isso porque o quesito ancestralidade, sabemos, né, era uma questão importantíssima no processo de construção da auctoritas de alguém em Roma. Então, assim, se seu pai, avô, bisavô tivessem sido cônsules, seria quase um vexame você passar pela vida política romana e não ter conseguido uma vez, pelo menos, o consulado. Então, quem possuía essa ancestralidade e tal, claro, estava à frente das disputas políticas, pois tinha uma rede de apoio de pessoas poderosas, recursos financeiros, mesmo falido, tinha algum crédito na praça, né? Tinha facilitação para obter cargos políticos, públicos, né? Então, estamos falando de pessoas com privilégios e que se viam acima dos outros cidadãos. Bem diferente do que acontece na política hoje em dia, né? Não existe isso mais. Então, falando um pouco sobre as transformações na composição da elite política romana no século I, antes da Era Comum. Logo no início, faz um pequeno histórico, assim, né? Logo no início desse século, ocorreu uma guerra, chamada Guerra Social, que foi uma série de batalhas ocorridas entre Roma e cidades na Península Itálica. Então, muitas dessas suas aliadas, né, cidades aliadas históricas de Roma, entraram no contexto de reivindicações por mais direitos e cidadania. E a consequência dessa guerra social foi a ampliação justamente do número de cidadãos romanos, graças a uma série de leis que foram aprovadas por meio de como forma de cessar o confronto, atendendo às demandas feitas pelas elites provinciais da Península Itálica. Então, assim, o impacto foi a expansão da cidadania, foi algo marcante, assinalou a reorganização da gestão da res pública, um movimento que vai ser sentido principalmente a partir da década de 70, antes da Era Comum, quando os municípia passaram a ser inscritos nas votações, e então as elites provinciais, ou seja, gente de fora daquele círculo de famílias romanas, que eu estou chamando aqui da nobilitas tradicional, puderam não só competir pelos cargos lá em Roma, mas também começaram a se lançar os mais altos postos da vida pública em Roma. E essa modificação nas estruturas políticas sociais causou bastante agitação entre as elites tradicionais romanas, né, a nobilitas, que passaram a ver os provinciais cada vez mais fortalecidos, disputando o que antes era o seu próprio campo exclusivo de poder. Então, essas famílias romanas, né, a nobilitas, começam a ver gente de fora chegando para ocupar os cargos que elas achavam que eram exclusividade delas. Um indicativo dessa mudança se realiza com Sula, né? Sula foi um dos líderes romanos de destaque na Guerra Social e que, após o encerramento desse conflito, aprovou a reformulação do Senado, aceitando, a partir de então, que equestres, né, ou equites, entrassem nas fileiras do Senado, incluindo aqueles provenientes das províncias. Os equites, ou os equestres, formavam a segunda ordem da sociedade romana, ficando abaixo da ordem senatorial. E a principal diferença entre eles, no século I, antes da Era Comum, se dizia respeito a dignitas, né, que podemos talvez traduzir por reputação, nome conceituado de alguém, porque as ordens senatorial e equestre, como bem lembra Claude Nicollet, não tinha grande diferença no âmbito econômico, né, mas era uma questão de status. Senadores, por exemplo, eles constituem uma oligarquia agrária, né, afastada dos negócios comerciais, consideradas atividades indignas para um senador. Já os equestres, não, vão se constituir também uma ordem abastada, mas que não era uniforme, já se distanciava muito do que ele tinha sido do passado, que tinha a ver com a organização das fileiras do exército romano. Então, aqui não existia diferenciação econômica, mas de status entre essas duas ordens, senatorial e equestre. Outro exemplo que ainda pode ser destacado, a partir, inclusive, de uma leitura da Guerra Jugurtina, né, de Salustio, é a dificuldade de alguém como Mário em obter o consulado. Aí fala assim, Camila, quem é Mário, né? Piadinha sem graça. Mário foi um político de Arpino, ele era proveniente, então, de uma família sem nenhum passado consular, senadores, ou seja, era um homo novus, mas que, por sua relação de amicítia com uma família romana poderosa, né, os Cecílios Metellos, aliás, conseguiu se alçar na trajetória política, alcançando, inclusive, o Senado. E aí o Mário se tornou um general bem-sucedido, empreendeu muitas mudanças no exército,
abolindo, inclusive, a necessidade de ser proprietário de terra para ingressar nas legiões. E ele foi o principal rival, inclusive, de Sulla, disputando com o Sulla o comando das tropas depois do fim das guerras sociais. Então, assim, embora esse Mário fosse tudo isso, alguém qualificado em vários aspectos, simplesmente porque ele era um homo novus, um homem novo, os aristocratas, a nobilitas, consideravam uma desonra que alguém de fora de seus ciclos alcançasse tal magistratura. E aí eu cito um trecho de Salustio, para vocês acompanharem. É o seguinte, só vou citar a tradução, né? Nenhum homem novo era tão distinto ou importante nos feitos que não fosse julgado indigno daquela honra, ou seja, indigno do consulado, e era tido como se fosse sujo. Então, veja bem, né, como que era visto um homem novo, um homo novus, dentro da elite romana. E aí eu trouxe, né, no comentário, Commentariolum Petitiones, né, que é um pequeno manual para a campanha eleitoral, escrito por Quinto Túlio Cícero, em que ele aconselha o irmão dele, o grande Cícero, o Cícero lá das Catilinares, sobre a forma correta de se portar para que o Cícero conseguisse um consulado, porque ele era o quê? Um homo novus. Aí o irmão disse para ele confiar no talento, seu talento como orador, mas buscar com muito cuidado o apoio e o convencimento entre os membros da nobilitas. E aí eu cito esse trecho aí. Consagra todos os teus esforços para conquistar os jovens nobres ou para conservar os partidários que já tens. Eles te darão muito prestígio. Tu tem muitos. Procura que saibam quanto aprecias a sua importância. Se conseguires que aqueles que não te são hostis se interessem pela sua causa, eles te serão muitíssimos úteis. Aqui, então, o irmão de Cícero deixa expresso que, para que um homo novus fosse vitorioso na obtenção de tal cargo, né, do consulado, era necessário convencer os aristocratas de que o candidato possuía os mesmos interesses dele, ou seja, que o homo novus não ia se chocar com os interesses da nobilitas. Esse aconselhamento fundamentava-se no fato de que a elite tradicional parecia estar sempre resguardando a sua preeminência de todas as formas que podia. E era preciso cautela para que pessoas como eles, os homens novos, ao se lançarem na política, na vida pública, né, alcançando os altos cargos, era preciso cautela e apoio da nobreza. O que eu quero dizer com isso tudo? É que, em resumo, no decorrer do século I, antes da Era Comum, ocorreu uma disputa em torno da definição do que deveria ser considerado mais importante para que alguém alcançasse os mais altos cargos da vida pública romana, parecendo haver cada vez mais um deslocamento da definição do status de elite política, e que não mais se sobressairia o nascimento e a família, mas sim os méritos e as realizações dos indivíduos. Cada vez mais, porém, né, os indivíduos equestres, a ordem equestre era composta na sua maioria por homens novos, foram tomando a frente das disputas, e nesse processo a oligarquia romana tradicional, pensada em termos de uma rede de famílias que detinham até então a soberania da res pública, tem o seu poder esvaído, né? E esses oligarcas vão tentar manter o seu status de todas as formas, a todo custo, como pode, se diferenciando de todas as maneiras de quem vinha de fora dos seus círculos. E aí, a respeito dessa ordem equestre, justamente uma ordem composta por gente de fora, por esses homens novos, e que começou a ganhar proeminência em Roma, aí, na virada do século II para o século I, antes da Era Comum, como visto nesse breve panorama, é importante dizer que é dessa ordem que saem a grande maioria dos chamados poetas augustanos, sobre o que eu vou tratar aí a seguir. Fazendo um panorama social do poeta, né, na sociedade romana, panorama social na sociedade, né? Esse panorama sofreu bastante alteração ao longo do tempo. Por exemplo, no século III e II, antes da Era Comum, antes de Cristo, os poetas eram basicamente indivíduos nascidos de fora de Roma, sem cidadanias e associados à escravidão. O caso de Ennio, por exemplo, né, o poeta que viveu entre os séculos III e II, antes da Era Comum, ele foi chamado por Horácio, inclusive, de Alter Homeros, né, de outro Homero. Ele é emblemático o caso dele. Ele nasceu em Rúdia, no sul da Península Itálica, e adquiriu a cidadania romana somente com 55 anos, fato que ele mesmo registrou na sua obra, nos Análises. Ele fala assim, né, nós, que antes fomos budinos, somos agora romanos. Ennio, ao falar isso, né, ao se colocar como um cidadão romano, reivindica uma autoridade para si, de modo a elevar o status dos seus análises, né, da sua obra, entre a aristocracia, contando uma história que agora não pertencia só à aristocracia,
mas também a Enio, agora ele sendo um cidadão. Tem um pesquisador chamado Denis Finney que ressalta que ocorreu em Roma um processo de profissionalização gradual dos poetas, que vão mudando seu status de estrangeiro, de alteri, para uma nova condição social, que deveria ser negociada com a elite, pois não havia um locus específico para os poetas serem inseridos na sociedade romana. Por exemplo, não existia em Roma um centro de formação como o Museu de Alexandria, ou as escolas filosóficas atenienses, nem formas de pagamentos instituídas pelos órgãos públicos, como as aqui existiam, por exemplo, nas polis gregas, né? Na falta desses recursos, poetas aproximaram-se de indivíduos poderosos e ricos em Roma, e esses homens acabaram, em algum momento, né, no século III, fundando um colégio chamado Collegium Poetarum. Esse colégio teria sido fundado, segundo mostram as fontes, em 207 antes da Era Comum, em homenagem a Livio Andronico, né, o poeta que produziu o primeiro drama latino, que verteu para o latim a Odisseia, né, de Homero, tendo sido escolhido o Templo de Minerva, no Aventino, como lugar de encontro oficial para poetas, escribas e atores. Esse ato, como Gesine Manuel sublinha, não deve ser visto como uma homenagem aos poetas, né, mas sim uma decisão política e religiosa por parte da nobilitas, uma forma de controlar os profissionais artísticos que cada vez mais eram reconhecidos como um grupo importante dentro da sociedade romana. A especialidade deles servia aos propósitos da aristocracia, como expresso no papel performático, né, dos poetas e atores, dos ludi, que ocorriam nos triunfos e nos funerais, por exemplo. Eles representavam os poetas, ao mesmo tempo, uma ameaça e uma boa oportunidade para a elite. Por isso que a elite viu que eles deveriam ser incorporados e, de alguma forma, monitorados, e por isso criaram esse colégio poetário. E assim, então, desde Livio Andronico, há uma associação entre o fazer literário e a elite. E o patronato é um dos elos fundamentais para entender essa relação, né? O patronato, a maioria dos poetas ativos em Roma, até o século I, como eu falei, são estrangeiros que chegaram como presa de guerra e que, em determinado momento, são libertados, permanecendo em íntimo contato com a elite por meio da prestação de serviços educacionais e poéticos. Então, os poetas serviram como professores, e também como imortalizadores dos feitos das pessoas ilustres, compondo poemas elogiosos, que poderiam ser, por exemplo, recitados nos banquetes ou em festivais públicos. O primeiro poeta de que temos notícia que não se encaixa nesse perfil de estrangeiro, escravo, é um poeta chamado Lucílio, né, no século II, e provavelmente de uma família... Lucílio era proveniente de uma família abastada e considerado o inventor das sátiras, né? Justamente um gênero literário de cunho autobiográfico, né, individual, que se afasta o máximo possível do tom elogioso dos poetas. Existe toda uma discussão, inclusive, sobre esse nascimento dessa sátira, justamente ser por uma pessoa nesse status, né, no status de uma pessoa livre, de uma família abastada e tal. Outro poeta famoso desse período foi Pacúvio, que viveu, né, entre o século III e II. Ele não foi só poeta, mas foi pintor também. Teve um relacionamento próprio com os Scipiões, uma importante família romana. Teve também, no século II para o século I, Ácio, né, poeta dramático. Era filho de Liberto, parece ter sido bastante orgulhoso da sua prática, já que conta Plínio, né, nas histórias naturais, que Ácio teria mandado erigir uma estátua de si mesmo no Templo das Camenas. Enfim, tem um pesquisador chamado Dan Curley que, fazendo pesquisa sobre os poetas trágicos, ele afirma que em determinado momento do século II, antes da Era Comum, parece ter havido o que Sander Goldberg chama de gentrificação da tragédia. Ou seja, o que antes era uma prática para poetas estrangeiros, profissionais, passa a ser exercitada pelos membros da aristocracia, aqui no século II, antes da Era Comum. Nesse processo, homens da nobilitas começaram a escrever tragédias. Assim como os discursos e a história, a tragédia, então, passou a ser um gênero no qual os aristocratas ficavam à vontade para se debruçar, desde que fosse no seu tempo livre. Registre bem essa informação. Exemplo disso, por exemplo, é o fato de que 4 tragédias, né, do Quinto Túlio, irmão de Cícero, foram escritas em 60 dias, quando ele estava invernando nas Gárias, durante uma guerra. E Júlio César, o grande general, o dictator, né, escreveu uma peça chamada Édipo,
mas ela é sempre referenciada assim, como obra da sua juventude, ou seja, não se tratava mais de peças escritas com dedicação típica das gerações anteriores, nas quais o poeta só se dedicava exclusivamente à escrita. Então, assim, no século II, no final do século II, no começo do século I, membros da aristocracia começaram a praticar poesia. E aí, nesse momento, resolveram investir em um novo tipo de literatura, introduzido em Roma uma poesia influenciada pela experiência alexandrina, né, cujos motivos são menores, cotidianos, eróticos, e que se afastam da grandeza da tragédia da época. Por exemplo, Quinto Lutácio Cátulo, um cônsul em 102, é o primeiro desses nomes que temos, primeiro dos nomes que a gente tem registro de que escreveu poesia epigramática, a qual também foi praticada por outros aristocratas, né, como Valério Édito, Pórcio Licino. Na geração seguinte, a gente vai ter vários outros aristocratas que também compuseram epigramas eróticos, poemas eróticos, né, tais como Caio Mêmio, Quinto Hortêncio, que foi inclusive cônsul, Varrão Atacino, que teria servido a Pompeu, e etc, etc. Então, nessa geração, iniciou-se uma transformação, inclusive, com Catulo, né? O único dentre esses que aparentemente não exerceu nenhum posto do cursus honorum, né, da carreira política romana, embora a gente saiba que ele tenha servido a Caio Mêmio, na província da Bitínia. Então, assim, os indivíduos que se empenharam no fazer poético a partir da década de 40 é que vão alterar o panorama das gerações anteriores, ou seja, aqui entrando nos poetas que vão ser chamados, né, posteriormente, de augustanos. Primeiro, diz respeito, o que eles mudam, né? Diz respeito ao fato de que eles se dedicaram exclusivamente ao fazer poético, abandonando cursos honorum. São homens livres que não vão se lançar na carreira política e vão se dedicar somente à poesia. E segundo, pelo fato de que, apesar deles não serem membros da aristocracia tradicional, Horácio, Virgílio, Propécio, bem como outros poetas latinos, eles eram todos, como eu disse, cidadãos livres, né, que no contexto das guerras civis haviam ingressado na ordem equestre. Esses poetas, inclusive, alguns deles perderam, inclusive, boa parte dos seus recursos por conta de confiscações ocorridas em guerra, né, principalmente após uma batalha que aconteceu em 42, a Batalha de Filipos, e precisaram do apoio de pessoas ricas para recuperarem seus bens. Então, a associação, muda-se todo o panorama do que é ser poeta, mas a associação com a elite tradicional, iniciada desde o século III, se manteve, né, de uma forma diferenciada, mas se manteve. Então, a gente pode afirmar que no século III e II, o ato de escrever literatura era, em certa medida, uma profissão. E, progressivamente, no século I, antes da Era Comum, sucedeu uma segunda geração que considerou a literatura como um prolongamento da sua ação no domínio público. Tá dando para me ouvir, gente, direitinho? Eu estou aqui olhando o slide e não... Ouvimos sim bem, ouvimos e vemos bem, Camila. Beleza. Então, assim, tá muito legal. Parece assim, correto afirmar que, embora as elites romanas apreciassem o fazer literário e por isso investiam, né, tipo, a gente conhece, né, mecenas, vários círculos ali que a gente chama de círculo literário, embora as elites gostassem, apreciassem, não era visto com bons olhos que eles se dedicassem inteiramente à atividade poética. Então, assim, como os primeiros escritores latinos são de origem modesta, provenientes de regiões conquistadas por Roma, é possível que os aristocratas vissem a prática literária exclusiva como algo contrário à dignitas romana. Então, assim, a esse respeito, né, vale lembrar, né, que os nobres do século III e II, na época em que só estrangeiros, escravos e libertos dedicavam-se à poesia, quando eles escreviam, eles só escreviam em dois gêneros, né, oratório, retórico e histórico. Por quê? Porque esses já eram gêneros que possuíam grande reputação, né, devido ao fato de que eram tidos como práticos da vida pública e tipicamente romanos. Os romanos, a gente sabe, eram educados através dos textos literários, que eram super apreciados por homens distintos, né, celebrava a associação da própria Roma. Porém, tem-se a impressão que ser poeta carregava algo que a elite tradicional buscava se afastar, né, fazendo com que ela criasse uma espécie de fronteira entre os poetas e eles, os aristocratas. Fronteira essa por qual as elites transitam nessa fronteira do ser poeta, mas não atravessam completamente. Como o Gordon Williams e Mário Titrone, né, afirmam,
Havia em Roma uma longa tradição a partir da qual os membros da aristocracia não escreviam poesia seriamente. Apenas nesse momento de lazer é que eles se consagravam à composição poética. Por exemplo, Cícero, no Proárquia, ele defende o hábito de que ele se dedicava às letras, né? Enfatizando que, por tal fato, ele não deveria se envergonhar, levando a supor que, à época, né, na época de Cícero, era mal visto, pelo menos por alguns, que um romano dedicado à res pública se ocupasse demais com poesia. Uma justificativa possível para isso, como dito, né, seria o fato de que, nas origens, o fazer poética era reservado somente para pessoas de baixo status, escravos, inclusive, né? Outra seria por conta do ideal romano, ou seja, o romano ideal é aquele que participa da vida pública. Cícero defende o poeta Árquias e seu interesse na poesia, reforçando o fato de que a poesia era útil para os afazeres públicos, ou seja, o tempo que o orador se dedicava à poesia o auxiliava na condução das coisas públicas. E aí eu cito um trecho, né, do Proárquia, fala assim: mas cheios estão todos os livros de grandiosos exemplos, repete-os a voz dos sábios. Cheia está a antiguidade, porém ficariam mergulhados nas trevas se não sobreviesse o clarão das letras. Quantos retratos de varões ilustres e corajosos nos deixaram os escritores greco-latinos? Varões que não devemos admirar apenas, mas imitá-los. E eu, tendo sempre diante de mim, no governo da República, modelava os meus atos no seu caráter e na sua inteligência. Como evidencia uma pesquisadora chamada Elizabeth Rawson, Roma era uma sociedade aristocrata na qual as principais preocupações de um homem deveria ser a vida política, a guerra, os tribunais, e a atividade intelectual era estimada, mas se contribuísse para o sucesso na área pública, nessas áreas, na vida militar, na vida pública. Por isso, Cícero ressalta que seu tempo comprometido com as letras, né, serviu para sua prática pública, né, pois através dos bons exemplos advindos da literatura, da poesia, ele pôde aperfeiçoar sua atuação no Senado, nas cortes. Por isso, também Cícero enfatiza que a dedicação dele acontecia nos momentos de lazer. E aí, assim, tem uma pesquisadora chamada Catherine Salles, que ela afirma que no século I, antes da Era Comum, não havia mais preconceitos com o fazer literário, argumentando para isso que o fato que os escritores nessa época eram provenientes das duas ordens da sociedade romana, das mais altas, né, da ordem equestre e senatorial. A meu ver, e me apoio também nas ideias exploradas por Wellington Lima, o papel de poeta no final do século I, antes da Era Comum, ainda não era algo bem determinado, sendo a sua posição cheia de ambiguidades, necessitando ser reafirmada e defendida com frequência. Então, deixa eu... Eita, o slide não está passando. Foi. Que deu uma travadinha aqui. Como forma de valorizar a imagem dos poetas, né, os poetas augustanos começaram a utilizar com muita frequência o vocábulo latino arcaico, né, vates, para se referirem a eles mesmos. Tal termo de cunho religioso antigo, que havia sido abandonado em prol da palavra poeta, né, estava ligado ao êxtase da profecia, ou seja, se enquadrava num plano místico, divino. Os poetas parecem ter buscado resgatar esse simbolismo dos aedos gregos, e por isso ser demonstrado pela abundância de exemplos na literatura augustana em que ocorre essa representação do poeta como um ser sagrado. Era o modo deles acrescerem algo sublime aos seus éter, né? Que, embora variassem naturalmente, eram, entre os gêneros poéticos, permaneciam todos conectados discursivamente a algo que a comunidade tomaria como respeitado. Na esteira de Augusto, inclusive, né, e das várias reformas no campo religioso romano que Augusto vai promover, esses poetas também interdiscursivamente assumem esse ethos sagrado, dialogando diretamente com as políticas do Princeps. Por exemplo, o poeta vai ser referido como vate 2 vezes nas éclogas, né, de Virgílio, assim como na evocação a Eneida. Ele começa assim, né, ele evoca Erato e fala: faça que teu vate lembre, deusa. No Epódo 16, Horácio, após se lamentar das guerras civis, ele se autodenomina como vate a ser ouvido por aqueles que queiram se salvar do caos. No Carmen 1.1, ele vai dizer assim:
e vai dizer que alcançará os astros caso sejam inseridos entre os vates líricos. No Carmen 2.6, ele vai falar que ele é um vate amigo. No Carmen 2.20, ele fala que ele é um vate biforme, quando ele se representa como um homem em processo de transformação em cisne, né? Cisne, que é a ave de Apolo. No Carmen 4.3, ele vai fazer uma homenagem a Melpomene, a musa da tragédia. Horácio vai se orgulhar pelo fato de que os romanos o tenham inserido no coro dos vates, posição anteriormente invejada por ele, antes de ser recebido em tal meio. Também Horácio, na 4.9, vai falar que existiram heróis antes de Agamenon, porém esses caíram no esquecimento por falta de um vate sagrado que os imortalizasse. No Carmen 4.6, o poeta deposita as seguintes palavras a uma fala de uma moça. Ele fala assim: eu, aos deuses, versada nos metros do vate Horácio, recitei verso amigo. Ovídio também, né, na Arte de Amar, após afirmar a importância dos poetas para que muitos feitos sejam relembrados, diz que o sacre poeta, como ele fala, os poetas sagrados, desejam obter fama. Propécio diz, por exemplo, que vai cantar os feitos de Augusto, que se cantar, né, os feitos de Augusto, será um dia um grande vate. Então, assim, embora seja uma geração, né, que valoriza a poética calimaquiana, ou seja, prima pela poesia douta, refinada, que ia de encontro com o ideal platônico de poeta tomada pela loucura dos deuses, os poetas augustanos procuraram conservar sua importância num nível elevado, né, o que fez com que eles recuperassem a antiga herança simbólica, como o próprio vocábulo vate deixa entrever. E aí, assim, intrigante, né, instigante, sei lá, a esse respeito, é o tom incômodo expressado, por exemplo, por Horácio, quando ele fala que qualquer um estava escrevendo. Então, assim, qualquer um poderia escrever poesia sem ter que se dedicar inteiramente a ela, como ele fazia. Justamente em 2 poemas em que a preocupação era prescrever ou falar sobre o fazer poético em Roma. Aí ele fala aí, né? Quem não sabe fazer exercícios militares, sabe estender as armas do campo de Marte. E o inábil na bola, no disco ou no troco fica quieto, para que as rodas repletas de espectadores não soltem gargalhadas impunemente. Quem não sabe, contudo, ousa fazer versos. E ele fala também, né? Quem não navega, teme navegar. A brótano, né, uma erva, a doente não ousa dar quem não sabe. Ao médico cabe medicar. Move o artesão artefatos. Já poetas somos todos, doutos e indoutos. Nessa sequência dessa última epístola, inclusive, né, nos versos 121 a 25, Horácio representa o poeta como alguém privilegiado, porque, ao contrário de muitos, pode se dedicar totalmente à poesia, principalmente por não ser atarefado nem pela guerra, nem pelas preocupações urbanas típicas de um cidadão comum. Ele fala, né, o poeta versus ama, hoc studet unum. O poeta ama o verso e disso ocupar-se-á unicamente. Esse mesmo veredito já havia sido dito por ele também lá na Sátira 1.6, quando ele se gaba de poder desfrutar de uma vida tranquila, ao contrário do cidadão que tinha que ficar se preocupando com a vida política e com outros afazeres. Parece-nos aqui, né, que tem uma distinção entre os indoutos que buscam a glória pela poesia, porém sem querer muito trabalho, de modo fácil, e o ideal de poeta, aquele que se entrega totalmente à sua arte, e por isso pode colher bons frutos. Como o Wellington Lima também afirma, né, os poetas estão aqui defendendo aquilo que é a única riqueza que eles têm, o prestígio que ainda advém da fama. E dentro desse movimento de recuperação de um sentido grandioso para sua função, Propécio, no poema, na sua elegia 4.6, vai se representar como um poeta sacerdote, né, nos versos iniciais desse poema, que conta, inclusive, o lugar central no livro, portanto, é um lugar destacado no livro. E aí eu leio. Ritos consagro vate, silêncio, o rito, que tombe uma novilha em meus altares, dai-me costo agradável e suave incenso, que a lã rodeie meu altar 3 vezes. Para longe, fraudes, fazei males noutros ares. Puro louro abre o vate novas vias. Musa, eu falo do templo de Apolo Palatino, obra digna do teu favor, Calíope. Nessa passagem, Propécio simula ser um sacerdote de Apolo, tal como Calímaco fizera, também já lá no seu hino a Apolo.
esse deus possui um lugar especial entre os poetas augustanos. Horácio, né, cita ele várias vezes, dentre outros poetas. Apolo possuía múltiplas facetas, como vários deuses da antiguidade, sendo do seu domínio, por exemplo, a arquearia, a medicina, a profecia, a música. E duas dessas facetas de Apolo aparecem representadas aqui na Elegia 4.6. A primeira delas pode ser vista nesse trecho do slide, pois, sendo sacerdote ou profeta do referido deus, Propécio está invocando Apolo da poesia. Mais à frente, porém, outra faceta do Apolo aparece, nos versos 25 e 36, que eu vou mostrar aqui, justamente num trecho que Propécio vai falar sobre a Batalha de Ácio, uma batalha importantíssima acontecida, né, ocorrida em 31, antes da Era Comum, e aí falando assim no momento em que Apolo sai em auxílio de Augusto, a batalha que teve de Augusto, né, que era Otávio ainda na época, contra Marco Antônio e Cleópatra. E aí fala assim, Nereu, a divindade marítima, né? Nereu lunara em arcos gêmeos cada frota, tremia a água ao reluzir das armas. Quando Febo, Apolo, deixando Delos mais estável, veio a barca de Augusto e uma estranha flama luziu 3 vezes sobre o facho oblíquo. Não trazia nos ombros os cabelos soltos, nem cânticos pacíficos da lira, mas na forma em que viu o Pelópida Agamemnon, em fero fogo ardeu os campos dóricos, em que soltou os curvos anéis da serpente, Piton, eu amedrontava a lira imbébe. Significativa aqui essa lúcida diferenciação que o poeta faz entre o Apolo da música e o Apolo guerreiro. O deus que acode Augusto, aqui nesse trecho, né, da batalha naval, não pode ser o Apolo de cabelos soltos e da pacífica lira, mas sim aquele Apolo narrado lá no início da Ilíada de Homero, por exemplo, que pune os gregos com a peste por ter Agamemnon desonrado, né, o sacerdote Apolíneo. Ou o Apolo que mata a serpente Piton com uma flechada, tá? Como Calímaco, por exemplo, narra. Como Horácio expressa também no Carmen 2.10, ele fala assim, né? Apolo, às vezes com a cítara desperta a musa silenciada, nem sempre o arco estende. Apropriado lembrar também a passagem de Calímaco, né, no hino Apolo, em que ele diz que os aedos celebram os arcos ou a cítara de Apolo. Os aedos, quando fazem isso, acalmam os mares. Uma imagem, inclusive, perfeita para o que ocorre aqui nessa elegia de Propécio, no qual o poeta narra justamente um feito bélico ocorrido no mar, aclamando aí a vitória de Augusto. Ao poeta, então, resta a faceta calma de Apolo. Ao romano tradicional, político, militar, é a faceta guerreira do deus Apolo que interessa. Então, apropriado aqui que o Apolo do príncipe seja o guerreiro e o do Propécio seja o patrono da poesia. Interessante também pensar, né, na vinculação de Apolo a Augusto, uma vez que Augusto, é conhecido como um dos imperadores que mais fomentaram as artes, tendo sido ele mesmo um patrono dos poetas. Há, ao meu ver, uma relação interdiscursiva entre o imperador com Apolo, né, com seu vínculo com Apolo, e os poetas que se expressam cada um a seu modo, que estão tentando recuperar esse aspecto sagrado, religioso, né, expressado aí pelo vocábulo Bates, e a nova reconfiguração social promovida por Augusto. Então, tem uma relação interdiscursiva aí entre o imperador e os poetas, enquanto acontecia essas mudanças aí. E aí vale pontuar também, né, passar o slide, que o próprio Augusto se dedicou também a fazer poesia, mas vejam só. Compôs muitas obras de gêneros variados em prosa, algumas das quais recitou no círculo familiar ou em auditórios, tais como as réplicas a Bruto sobre Catão, cujos volumes, já idoso, tendo-os recitado em sua maior parte, entregou a Tibério para que finalizasse a leitura por estar cansado. Ainda as exortações à filosofia, suas memórias, em que apresentou sua vida em 13 livros, tendo-os feito, contudo, apenas até a fase da Guerra da Cantada. Ocupou-se superficialmente da poesia. Resta-nos um livro escrito por ele em versos exâmetros, cujo assunto e título são Sicília. Também subsiste um outro livro de epigramas, igualmente curto, e que costumava compor a hora do banho. Pois, tendo iniciado uma tragédia com grande empenho, sem poder alcançar o estilo apropriado,
desistiu da ideia e já respondeu aos seus amigos que lhe perguntavam quais eram as façanhas de Ájax, que o seu Ájax se lançara contra uma esponja. Nota-se aqui que, tal como outros aristocratas, o imperador só se empenhava na poesia no momento de lazer. Alguém do status de Augusto pode brincar de ser poeta, mas não ser poeta irrestritamente, como é o fato demonstrado aí que o imperador prefere desistir do que melhorar a sua obra Ájax, porque ela era uma coisa para ele banal, para o seu divertimento. Bem diferente da imagem de poeta descrita por Horácio, lá na Arte Poética, né? Que é o poeta que labuta incansavelmente, fica sem dormir, até o que seu poema esteja a contento. Então, assim, apesar de no primeiro século, antes era comum, os poetas não serem mais escravos, talvez um ranço de que a prática deles carregassem aspectos de submissão ainda pairasse no imaginário romano. Como um pesquisador chamado Orland Patterson demonstra, em seu livro sobre escravidão, né, e fala assim, que a escravidão no mundo antigo servia para reforçar a honra dos mestres, uma vez que os escravos faziam todo o trabalho e assim livrariam os nobres de toda a tarefa degradante. Da mesma maneira, um outro pesquisador chamado William Fitzgerald afirma que todas as tarefas as quais as pessoas livres não queriam ou não podiam fazer em Roma eram executadas por escravos. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que o poeta escravo, lá do século III e II, antes da Era Comum, cumprindo o papel de engrandecer seus patronos e, consequentemente, o povo romano, exercia uma atividade necessária, socialmente, porém degradante, associada aos não livres. Embora o estatuto do poeta tenha se modificado, talvez vestígios dessa relação ainda existiam no século I, antes da Era Comum, e por isso fosse vedado aos aristocratas tradicionais a total imersão no fazer poético, abandonar a vida pública para ser poeta. Um exemplo disso, ainda que tardio, em relação à época que eu estou falando aqui, é o caso do imperador Nero, né? Na representação que é feita por Suetônio. Esse imperador, na narrativa de Suetônio, a partir do momento que ele começa a sinalizar um abandono da função pública dele, de imperador, passa a ser descrito como um personagem vil e desprezível. E a imagem de Nero, ela é moldada de modo que o leitor, né, o leitor de Suetônio, perceba como ele foi se revelando, degenerado, com o passar do tempo, mas um ponto relevante é como o fator artístico é utilizado para demonstrar isso. A ligação de Nero com o mundo artístico é destacada pelo seu papel inaugurador do primeiro festival artístico em Roma, no qual o imperador ganhou as coroas da eloquência, da poesia e da cítara. O imperador também teria composto, né, Nero teria composto vários poemas, desde a infância ele teria se ocupado com música, chamou um dos maiores tocadores de cítara na época para fazer parte da sua corte, e aí não se satisfez em ouvir o cara, mas também quis tocar e cantar. E aí, na sequência, inclusive, Suetônio descreve a estreia de Nero nos palcos como cantor, bem como os vários episódios em que o imperador demonstra afobação para se apresentar em público. Então, é digno de nota assim, que o fator artístico seja o primeiro, inclusive, elencado por Suetônio. Quando ele começa a vituperar Nero na obra, Suetônio começa a usar o fator artístico como forma de contar sobre os feitos infames do imperador. Então, desse modo, Suetônio constrói a ideia de que Nero, antes de se entregar totalmente às artes, não como um promotor, mas como um artista, se colocava na posição que a gente pode chamar de subalterno. Parece-nos, então, que a situação do artista, como do poeta, no século I a.C., antes da Era Comum, era dúbia. O problema, ao meu ver, não era o fato de Nero ter se envolvido com artes, né? Mas sim o fato de ter se entregado a ela por completo, de maneira servil. Não importa que esses episódios sejam exageros ou mentiras posteriores de Suetônio, a gente importa nos ver que o construto, né, retórico-poético, retórico de Suetônio, após tanto tempo, ainda parecia representar, ainda era algo que caberia retoricamente no cômputo do vitupério. Né? Você chamar alguém ali, falar que a pessoa se dedica demais à poesia, ainda servia como vitupério. O estatuto do poeta, em regime de dedicação exclusiva, né, parece estar associado assim, a alguma coisa indigna. Os membros da aristocracia tradicional, política, até ousam dedicar-se ao fazer poético, mas somente no momento de lazer, nas horas vagas. Outro exemplo curioso é do Plínio, o jovem, né, também do século seguinte, aí, do século I, final do século I. Tem uma carta dele a uma pessoa chamada Paterno,
ele vai justificar por que ele estava compondo poesia, Plínio se justificando, então assim, não, eu estou compondo endecassílabos porque isso aí é fruto do meu tempo livre, né, de quando eu estava sendo transportado pela cidade. E outra carta, ele vai falar que é um outro amigo, Pôncio, vai falar assim, que o Pôncio, né, tinha lido os endecassílabos do Plínio, e aí ficou surpreso que uma pessoa séria como o Plínio estava compondo tais versos. Aí Plínio se explica na carta, fala que nunca foi avessa a poesia, e diz que se dedicava a ela quando era mais jovem. E tem uma epístola dele, que é a 5.3, ele fala, confere uma resposta aos que podiam estar achando estranho o fato de um orador, um político, né, estar se dedicando à poesia. Ele responde que o faz porque é humano. Seus endecassílabos são uma forma de relaxar, assim como quando ele assiste aos mimos, lê poesia e ouve recitações de comédia, por exemplo. E aí ele fala que cita uma lista, inclusive, de vários romanos que compuseram versos, sendo que a maioria deles são da ordem senatorial, pessoas que ele caracteriza como sérias e eminentes, dentre as quais, inclusive, ele cita Cícero e Augusto. O fato de Nero, ele fala, né, um imoral, também ter composto poesia, não preocupa Plínio, né? Ele fala que é muito maior o número de homens de bem que o fizeram. Então, nesse momento, é instigante, inclusive, que ele vai citar, elencar Virgílio, Cornélio Nepos, Ácio, Enio, como exemplos. Ele fala assim, embora esses não fossem senadores, a integridade dos costumes não faz distinção pelas ordens. Passagem bonita, assim. Plínio vai buscar se inserir numa tradição na qual compor verso era algo bem visto e permitido. Porém, o fato de que o Plínio, né, ainda estivesse precisando reforçar essa questão demonstra que ainda no século I, depois da Era Comum, depois não, da Era Comum, em alguma medida, era complexa a relação entre o fazer poético e a aristocracia. Além disso, né, como já falei, meu destaque acerca desse assunto destina-se ao fato de que, ainda que aristocratas estivessem se dedicando às letras, quase nenhum deles, ao que parece, abandonou a vida pública para fazer poesia, né, tal como Virgílio, Propércio, Horácio. Uma dessas exceções parece ter sido Ovídio, né? Ele é um poeta augustano, mas é um pouquinho posterior, né, ao Propércio, Virgílio, Horácio. Ovídio, embora não fosse de uma família senatorial, ele era de uma família equestre, mas ele parece ser um herdeiro já era equestre de algumas gerações, segundo o que ele narra no seu poema Triste 4.10. Sobre seus estudos, o poeta vai dizer que ele nasceu em Sulmona, o pai enviou a Roma para estudar melhor, e que desde cedo o irmão de Ovídio tendia à eloquência, ao fórum, à vida pública, enquanto ele, Ovídio, se predispunha à poesia. E aí, na sequência desse poema, 4.10, ele chama a atenção o modo como é apresentada a opinião do pai de Ovídio pela escolha do filho de seguir a carreira poética, reforçando o meu entendimento de que, pelo menos para alguns romanos, ser poeta era algo supérfluo. Aí ela fala assim, né? Meu pai, a miúde, dizia: por que tentas um estudo inútil? Nem o Meônida, Homero, né? Deixou bem algum. Aí Ovídio, né? Abalavam-me tais dizeres, e abandonando todo o hélico, ou seja, né, toda a inspiração poética, arriscavam palavras livres de método, mas por si vinha a poesia no método adequado, e ao que tentava escrever, saía em verso. Como o Mário Titrone reconhece, né, o abandono da carreira pública por parte de Ovídio foi uma escolha corajosa, embora o comentador acredite que a atividade poética havia adquirido um prestígio naquele momento. Porém, esse mesmo tipo de sentença acerca da poesia aparece em outra obra, por exemplo, do século seguinte, né, que é o satírico. No banquete, né, um liberto chamado Equion, né, convidado de Trimalquião, ele vai mostrar uma grande preocupação porque seu filho estava se dedicando às letras. Claro, o satírico é uma comédia, está aqui fazendo uma sátira, né? Mas, de qualquer forma, é interessante esse trecho, né? Mas, como eu ia dizendo, agora eu comprei para o meu filho vários livros de direito, porque eu quero que ele tenha, pelo menos, noções básicas de advocacia.
esse assunto garante o pão de cada dia. A verdade é que ele está bastante em uma profissão. Parece até o caso de algumas situações que acontecem hoje em dia, né? Se você fala que você vai fazer letras, história também é a mesma coisa, a pessoa fala, agora vai fazer direito? Ah, não, aí sim uma profissão, uma carreira. Enfim, indo para as considerações finais. Pública para se dedicar integralmente às letras, e os que assim fizeram são membros da Ordem Equestre, mais especificamente membros recém-chegados a esse e que gerou uma série de condições econômicas que propiciaram o enriquecimento de muitas pessoas das províncias. Então, os cidadãos dessa ordem, né, da Ordem Equestre, estavam mais abertos, talvez, a inovações, pois eram menos ligados aos sistemas de valores que eram da tradição... Oi? Um pedaço final da sua fala agora picotou bastante. Vocês estão me ouvindo ainda? Pelo menos para mim. Ó, Juliana está dizendo que para ela também... E agora ela congelou de vez. E agora você está travada. Uhum. Explica-se por quê. Ela deve ter saído, vai voltar, ela vai voltar. Ela saiu. Acontece. Ela foi travando aos pouquinhos agora. A gente pede para ela voltar das considerações finais e aí ela termina a fala. Bem, eu não tenho como verificar com ela. Estou mandando uma mensagem. Não sei o que aconteceu. É isso. Vale ressaltar que a Camila mora num distrito que é no Espírito Santo, mas é num distrito, como é que é o nome? Não é no interior, porque é no litoral, mas é um distrito pequeno. Então lá eles são, eu conversei com ela antes, eles são realmente, tem um serviço de distribuição da rede pública, da rede de concessão de internet, que não é o mais prestigiado. Então acredito que isso deva ter influenciado agora nessa queda. Bom, ela não me respondeu ainda no WhatsApp, não. Num último caso de ela ter perdido a internet completa, a gente faz aqui uma discussão sem a Camila. e a gente vai... eu vou aproveitar que teve essa pausa e vou mandar o link do certificado. E aí, enquanto a gente espera a Camila voltar, a gente pode ir pedindo os certificados aí. Então, a Edmeia aproveita para pedir desculpa pelo atraso, estava sem internet, sem problemas, Edneia. A gente está gravando desde o início, depois vai subir para o YouTube, você pode ver o início do vídeo depois, sem nenhuma preocupação. Bom, a Camila não me responde também pelo WhatsApp. Então, é possível realmente que tenha tido algum problema mais grave. Vou pedir para a gente esperar aqui mais uns minutinhos. Chegou. Seu microfone, Camila. Desculpa, gente. Aqui tem um problema muito sério com a conexão. Tava ótima, né? Mas sempre dá uma quedinha. Eu achei que tava no meu 4G e não tava no meu Wi-Fi. Desculpa aí, tá? Erros técnicos. Fica tranquila, Camila. Então, eu vou te pedir para retomar ali do momento que você falou que ia fazer as suas considerações finais. Beleza. Foi quando começou a falar com a gente. Então, assim, pelo que se tem notícia, poucos aristocratas abandonaram a vida pública para se dedicar integralmente às letras. E os que fizeram isso são membros da Ordem Equestre, mais especificamente, membros recém-chegados a esse estamento. Então, assim, como até o Mário Titrone argumenta, a Ordem Equestre havia aumentado consideravelmente
sobretudo por conta das novas oportunidades proporcionadas pela expansão territorial romana, e que gerou uma série de condições, proporcionou uma série de condições econômicas para pessoas dessa ordem, principalmente pessoas vindas da província, né? E, então, assim, como cidadãos dessa ordem, da ordem equestre, estavam mais abertos, talvez, a inovações, a dedicação total à atividade poética talvez lhe fosse mais possível do que seria, por exemplo, para uma pessoa da ordem senatorial ou de uma família aristocrática com longo passado de atividade pública. Além disso, se outros poetas, né, Horácio e outros poetas reivindicaram tanto uma imagem sublime, especial, talvez isso indique que, à época, outra narrativa a esse respeito poderia ter existido. O esforço que eles investiram em definir o papel do poeta, bem como a sua prática, nos leva, claro, a pensar que esses dois aspectos não estavam tão bem definidos. Foi essa necessidade sentida pelos alexandrinos e também pelos poetas romanos aqui do século I, antes da Era Comum. Ao se expressarem metapoeticamente, os poetas não estavam só fazendo uma imitação calimaquiana, né? A meu ver, é mais apropriado a gente enxergar essa metapoesia como uma imitação calimaquiana interessada. Ou seja, a apropriação dos recursos alexandrinos não cumpria só um efeito estético, mas dizia respeito também às escolhas do que faria sentido dentro da sociedade romana. Catulo, por exemplo, no poema famoso, né, Catulo 16, por exemplo, parece ter percebido talvez uma necessidade de afirmar que a persona epigramática diferiria do Catulo real. Ovídio, né, vai se defender, por exemplo, de que na arte de amar ele tenha buscado desvirtuar matronas. Então, assim, a meu ver, e me apoia inclusive em Manguenot, né, não tem texto de um lado e contexto do outro. O que há é texto com texto. O extraliterário é parte formativa do literário, que, por sua vez, também constitui o extraliterário. Então, se tem necessidade de discutir algo, né, porque esse algo talvez não seja bem resolvido. Talvez os poetas estivessem buscando se afastar de outros grupos artísticos, inclusive, atuantes em Roma, e que eram mal vistos, como é o caso dos atores, que eram, na sua maioria, estrangeiro. Poucos autores romanos que existiram eram provenientes de camadas mais pobres da população, escravos, libertos, recebiam pagamentos por meio do seu trabalho artístico. Tratava-se de um grupo de profissionais execrados, os quais eram negados cidadania e demais direitos, e o simples fato de andar na companhia deles, né, de atores, por exemplo, era visto como algo indigno. Se a gente pensar na lógica da construção das identidades, né, sempre relacional, construída pela demarcação da diferença, a gente percebe que os poetas, por exemplo, desde o século II, buscavam se afastar dos atores. E talvez por isso, e concluo, né, que Horácio, por exemplo, também busca se afastar dos atores e dos artistas em várias passagens da sua obra poética. Por exemplo, como a gente vê aí no slide 15, aí, ó, a gente pode, isso pode se dever, né, assim, o testemunho dele, né, do poeta, ele fala o tempo, várias passagens, não só aí, que ele detestava participar das requitaciones, né, pode se dever ao fato de que essa prática poderia lembrar, em alguma medida, o palco dos atores, e por isso ele só recita para poucos, para quem eram os melhores, claro, uma forma de valorizar também a poesia dele, não era para qualquer um que ele recitaria, né, mas Horácio busca se distanciar, né, o tempo todo dos escuros aí, né, seres gananciosos em busca de enriquecimento fácil, favores, e de comediantes profissionais, que eram depreciados o tempo todo por ele. Na sátira, ele vai inserir atores e atrizes de mimo como meretrizes, né, então ele busca o tempo todo se afastar. E aí, assim, concluindo, fechando, o peso da tradição e da ancestralidade na sociedade romana, ou seja, essa rememoração constante e uso do passado para justificar ações e posições dentro da sociedade, é, em alguma medida, um problema para os poetas, ainda de certo modo associados ao passado escravo e homens novos, né? Embora eles sejam um dos mais, justamente, uma contradição, né? Um dos mais importantes aliados da elite, justamente para celebrar o passado. Né? Então, veja só, o passado, né, eles não têm passado, não têm tradição, são homens novos, então isso é ruim para eles. Mas, ao mesmo tempo, eles são as pessoas que celebram o passado das outras pessoas. Né?
Mas aí, assim, buscando novos elementos, como, por exemplo, no vocábulo Vates, né, eles não só estavam tentando fabricar um novo passado para si, reinventar o seu lugar social, o seu status, tal como Cícero fez, quando Cícero tenta falar o tempo todo que o ser homem novo não era algo pejorativo, era algo positivo. Então, eles estão tentando ali, existe uma disputa, me parece, retórica durante todo o século I, antes da Era Comum, em tornar aquilo que era negativo para as elites tradicionais em algo positivo. Se ser homem novo era algo mal visto, Cícero vai trabalhar, labutar para mostrar que ser homem novo é positivo. Se ser poeta era algo ruim, o tempo todo esses poetas vão tentar reafirmar que não, é ótimo, é na verdade melhor, como diz Horácio, né? Muito melhor a vida dele sendo um poeta do que ficar aí perdendo tempo com política, ficar gastando tempo com isso. Então é isso. Eles buscaram, então, né, disputar, talvez, uma representação de si mesmo naquela época. Obrigada e desculpa aí pela internet ter falhado um pouquinho, gente. Obrigada, gente. Ah, Camila, que aula gostosa, obrigada, uma delícia. Nossa, eu tenho aqui várias anotações. Desculpa, tá, Beethoven? Mas eu tive muito prazer de estar aqui, aprendendo muita coisa, né? E com relação à poesia grega, aos poetas, essa correlação, e aqui nós temos muitos alunos de uma disciplina que eu dou, que é Matrizes, que a gente sempre faz correlação Roma e Grécia, o status do poeta, né? Então, muito obrigada, sim. Eu vou deixar para eles fazerem as perguntas, mas muito obrigada pela delícia que foi a sua exposição. Eu vou pegar o gancho da Grace e agradecer. Camila, realmente foi um passeio bastante agradável e bastante erudição e informação e posicionamento sobre esse tema, que inclui pelo menos um aspecto bastante espinhoso, bastante polêmico, muitas vezes, que é a relação entre essa persona poética e o autor empírico. Essa é uma discussão que se põe eventualmente, né? E você se posiciona aí em alguma medida. Eu fiz uma série de anotações e perguntas e tal, mas vou primeiro abrir para o público, mas faço a pergunta. Depois que o pessoal... o Rafael ia perguntar alguma coisa, então eu vou deixar você perguntar, Rafael. Como que a gente faz? A gente faz por blocos, Beethoven? Não, a gente tem feito de uma forma bastante livre. Cada um pergunta e a gente vai respondendo. O pessoal normalmente faz até aqui a pergunta pelo áudio. Eu ia te fazer uma provocação agora, mas eu vou pegar o gancho do que eu mesmo falei, do que o Rafael falou, e eu vou perguntar se o Rafael quer fazer uma pergunta mais bem colocada, porque eu só fiz, na verdade, um levantamento de uma provocação, de uma polêmica. O que você acha aí, Rafael? Ah, o Rafael só fez um comentário, né, Rafael? Tem alguém aqui que quer fazer pergunta. Oi, Oi, Rafael, tá aqui. Não, na verdade, porque assim, eu ia formular a pergunta, mas obrigado enormemente pelo espaço que vocês abrem. Obrigado pela Camila, uma fala muito legal mesmo. A pergunta era justamente propor essa ponte, que a Grace, inclusive, já sugeriu um pouco no primeiro comentário dela, de tentar pensar, né, representações do poeta como, a partir desse legado grego, que obviamente tem no período alexandrino ali talvez a ponte mais forte, mas que pode ser remontado até, obviamente, antes disso, na chave muito complicada que é essa posição do poeta, muitas vezes, né, de estar a serviço de uma elite, muitas vezes, sem poder imediatamente se identificar em termos de valores, porque frequentemente não vem dessa mesma elite, né? Às vezes vem de uma elite, sei lá, se a gente pensa na Atenas clássica, mas que não é, digamos, a verdadeira elite aristocrática, né? Então, era pensando nessa ponte, tentar fazer a conexão com algo que é da ordem da representação, então o que acaba virando uma espécie de lugar comum, como, por exemplo, essa recusa da vida prática, que entra como um lugar comum ali no discurso desses poetas, dos neotéricos, né, sei lá, dos poetas novos, quase como uma espécie de resistência
a um lugar comum da própria elite, né? Assim, da elite mais tradicional. Eu acho muito, muito interessante tentar pensar de que forma essas representações elas jogam com a realidade. Porque se a gente lê o que esses poetas estão propondo muito imediatamente, né, como o Beethoven estava sugerindo, como se fossem, de fato, uma espécie de confissão verdadeira, né, a meu ver, a gente pode incorrer em erros, digamos, de interpretação do gênero, né, discursivo, do gênero poético, do jogo poético instituído, que isso tem camadas, né? Mas, enfim, eu acho muito instigante esse seu posicionamento. Obrigado pela apresentação. Foi só um comentário geral. Eu vou fazer um comentário em cima do seu comentário, deixar a Camila comentar, você falou uma palavra importante que eu também tinha pensado quando você falou, Camila, sobre os vates, né? Eu me perguntei até que ponto isso não era um lugar comum, um topos literário do próprio gênero que estava sendo herdado, né? E aí flerta com isso que o Rafael também comentou. Então, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa relação conflituosa, polêmica das representações de lugares comuns e do famoso eu lírico, da persona poética, versus esse autor empírico, versus esse extra literário, versus a vida real, que para mim o Catulo consegue expressar muito bem lá no 16, mas eu queria que você não me xingasse, mas explicasse para a gente aqui. Não, isso é uma discussão que eu adoro fazer, na verdade. E começando, primeiro, pegando o gancho do que você acabou de dizer sobre o vocábulo vates, eu acho que você tem toda a razão. É um topos, né? É um lugar comum, mas todo lugar comum, todo topos, ele sempre é apropriado e ele sempre é utilizado de acordo com circunstâncias que eu chamo de... Seriam circunstâncias literárias históricas, né? Então, assim... Nisso, eu vou muito na linha de um pesquisador chamado Freundborn, né? Quando ele tem um artigo que eu indico muito, inclusive, sobre a Recusatio de Augusto, mas dos poetas augustanos, em especial de Horácio, ele vai mostrando como que esse recurso poético, né, portanto, literário, ele é sentido socialmente pela sociedade romana. Em Roma, você mostrar moderação, você mostrar né, não vou fazer aquilo ali, mas aí você faz, sabe, aquela coisa assim. Isso era uma coisa positiva. Então, assim, não é à toa que os poetas augustanos e outros poetas neotéricos também, da geração passada, né, dos augustanos, não é à toa que eles selecionam determinados aspectos herdados, né, de uma tradição alexandrina e vão utilizar na poesia romana. Fazer poesia em Roma, é claro, né, fazer poesia no mundo antigo, né, é interessante quando a gente fala sobre sobre a persona poética, né, falar sobre isso, porque é o seguinte, é um construto retórico, poético, que tem que ser adaptado segundo o gênero, é isso aí, né, Aristóteles, a poética, a retórica, e toda a tradição literária aí já mostra, mas a gente sempre acaba esquecendo, de certa forma, que fazer poesia poderia ser, inclusive, algo perigoso. Nisso, eu lembro até da discussão que o Vasconcelos faz, né, no livro dele, eu esqueci o título agora, mas acho que é Persona Poética e eu elegia, eu não lembro o título não, sou péssima para título de obra, mas ele vai fazer uma importante reflexão acerca desse debate, né, sobre biografismo, antibiografismo. Ele propõe que a gente evite o maniqueísmo, né, pensar oposição entre ficção e realidade, entende? Na construção do texto literário. Então, assim, o eu que aparece ali é uma construção retórica, poética, mas também tem um conteúdo autobiográfico latente ali. Então, ele até chama atenção, né, que os próprios antigos, entre os próprios antigos, existe a tendência de ler em chave biográfica a persona poética. E talvez por isso, por exemplo, Catulo e outros vão o tempo todo tentar reforçar, não, isso é uma persona, isso sou eu na poesia, qual é, né? E aí, assim, na minha tese, inclusive, eu discuti a questão que fazer poesia poderia ser, inclusive, perigoso, não só no eu lírico, né? Para o eu pessoa histórica, né? O poeta lá que tem que comer, que tem que tomar banho, que tem que andar pela cidade. Porque, assim, principalmente nesse contexto de guerras civis,
se você se vê no lado derrotado, você pode ser simplesmente, né, eliminado, banido, você pode ser considerado um pária pelo que você escreveu. A gente sabe, por exemplo, que na época de Augusto, ele mandou queimar vários livros, né, ali no começo, quando ele se torna, né, o primus inter pares dentro da sociedade romana, ele manda simplesmente perseguir, ele persegue, basicamente é isso, né? Persegue professores, né, retores e poetas, né, também, obras que haviam, por exemplo, elogiado Marco Antônio, que tinha sido, né, seu inimigo, e manda realmente queimar. Então, assim, o eu lírico e Roma, que é o que eu posso dizer, na Grécia acredito que também, é necessário você tomar cuidado com o que você diz ali na obra, né? E aí é uma construção que é interna da obra, né, quando você fala sobre esse construto da persona poética, mas ela não pode estar desvinculada do real, senão você pode dançar literalmente. É isso. Maravilha, maravilha. Como eu disse, tem uma lista de coisas para falar, mas vamos ver se alguém quer fazer alguma consideração antes. Fiquem à vontade aí, tanto pelo chat, ou pelo vídeo, ou pelo áudio, por favor. Boa tarde. O Heitor, vai lá. É o Heitor. Oi, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, é um prazer imenso assistir mais uma belíssima exposição da Camila. Eu tinha assistido, acho que faz algumas semanas já, sobre moedas romanas, e eu, como colecionador, gostei bastante, né? Fiquei impressionado, até troquei algumas figurinhas por e-mail pedindo algumas bibliografias. E eu gostei também bastante dessa exposição, mas fiquei com algumas dúvidas em relação ao século 3 e 2, porque você disse mais ou menos que o século 3 e acho que parte do século 2, boa parte desses poetas foram ou estrangeiros, né, ou escravos, e no século 2 houve uma mudança, em que os aristocratas começaram também a escrever nesse momento de ócio, né, que esse ócio que é tão importante depois para os romanos, e aí eu fiquei pensando, bom, o que talvez teria mudado nesse panorama da Roma republicana no século II, que teve essa transformação cultural, assim, na produção de poesia, e aí eu pensei assim, que nesse momento ocorre as guerras púnicas, né? Ocorrem as guerras púnicas, ocorre a batalha em Corinto, a anexação do território grego ao que viria a ser o Império Romano, e aí esse contato com os gregos talvez seria um desses motivos dessa transformação cultural, dos aristocratas começarem a adotar, digamos assim, uma empatia ao fazer poético. Como que é? Você poderia falar um pouco mais ou menos se houve esse tipo de influência? Porque, assim, as guerras púnicas foram quase um divisor de águas, né? Principalmente nessa questão da anexação, do contato com outras culturas. E Catão também teve aquela questão do desprezo pela cultura helênica. E aí eu fiquei com essa dúvida se você puder, não sei, talvez eu tenha falado alguma besteira aqui, mas se você puder me ajudar nessa resolver essa dúvida, eu vou agradecer bastante. Heitor, de nome lindo, né? Você não falou nenhuma besteira não, tá? Heitor Augusto ainda, olha só que maravilha, né? Não, você matou a charada, é isso mesmo. Acontece que, sim, no século III e II, os principais nomes da poesia romana, latina, a gente pode chamar assim, é isso, né? Poesia latina, eram, de fato, estrangeiros que foram escravizados nesse contexto de expansionismo, né, romano, e vêm para Roma como presa de guerra. A mudança que vai acontecer no século II é justamente que os aristocratas vão começar cada vez mais a escrever, principalmente tragédias, mas se mantém também história e oratória, né, retórica, uma coisa assim, oratória para a vida pública. E é isso mesmo, acontece um movimento ali, me parece, no século II também, de um maior influxo desses escravos gregos e de outras regiões, que vão se tornar, na verdade, muitos deles, professores, tutores dessa elite romana. Me parece, né, isso aí, assim, não é minha pesquisa, mas começa, pelo que eu li, né, estudei, ter um processo de maior letramento da camada da elite. Então, a elite estuda, começa também a brincar de fazer poesia,
entendeu? Começa a ter um maior letramento. Ainda, e durante todo o Império Romano, a sociedade romana vai ser basicamente oral, mas ali no século II, os aristocratas já começam a melhorar, vamos dizer assim, o seu letramento, começam a se empenhar no fazer poético, influenciados por seus tutores gregos, que haviam sido escravizados por eles. Então, é sim nesse contexto expansionismo. Lembrando também que várias mudanças, né? Uma das mudanças também não tem nada a ver com o assunto aqui, mas que acontece aí com as guerras púnicas é o denário, né? O denário surge aí nesse contexto para dar conta de várias coisas econômicas. Mas é isso. Sim, isso, eu tinha pensado nisso por conta justamente de Salustio, Catão, né? Bom, se há algum desprezo ou alguma crítica à cultura helênica, uma degeneração da cultura romana, é porque havia uma adequação, né? Não, e assim, no começo do século I, inclusive, tem uma lei que eles tentam passar de proibir que as escolas de rhétores gregos continuassem lá em Roma. Se estavam aqui tentando proibir, significa que isso estava fazendo, assim, um super sucesso. A gente sabe que a educação romana, basicamente, era feita, a princípio, pelo pater familias, né? O pai era o cara que, através do próprio exemplo familiar, educava os seus filhos. Tem uma quebra ali, quando começa a chegar professores profissionais, né, letrados, começa a educar essa elite, e não é mais só o pater familias. Então, tem um conflito também geracional em determinado momento. E aí, assim, começa com Catão, mas antes dele também já tinha algumas críticas de parte da elite a esses professores, poetas gregos, e vai continuar também por algum momento no século I, antes da Era Comum também. Ah, legal, obrigado. Camila, pegando a evolução que você propôs da profissão poética. Claro, Denis, vai. Eu ia engatar aqui uma pergunta com a fala do Heitor. Obrigado. Vai você. Camila, primeiramente, agradecer bastante, porque realmente muitos pontos que esclareceram assim sobre essa relação dos poetas augustanos com a época em que eles viveram, né? Inclusive eu fui resgatar ali meu livro de Zélia Cardoso e até percebi que realmente na época de Cícero os grandes nomes são historiadores ou oradores como César e de eruditos também como Varrão, né? E assim, eu fiquei pensando enquanto você falava uma questão que é válida ainda para hoje em dia, né? Digamos assim, que são duas camadas de estabilidade ou de instabilidade política e econômica, por um lado, e de estabilidade ou instabilidade simbólica. Quando eu falo política econômica, é aquela velha questão. Quando estamos num momento de crise, se fala muito em cortes, se fala muito em tirar coisas supérfluas, e a primeira coisa que vem à mente dos governos, principalmente, é arte, né? E nesse caso específico, eu acho que nesse período augustano existia, como se diz, a Pax Romana, teria alguma coisa a ver, né? Isso seria uma primeira pergunta. E a questão da instabilidade ou da estabilidade simbólica é que a partir do momento em que a arte ou os artistas entregam como produto à sociedade coisas que confirmem ou reafirmem o que o senso comum, ou que a tradição, enfim, legou, até é aceitável, mas de repente quando se começa a cutucar as pessoas simbolicamente ou deixar certas verdades que pareciam já estabelecidas sendo criticadas, aí os poetas passam a ser mal vistos. Também queria ver se tinha a ver com isso. E uma última questão que eu acho bem interessante, que é também do artista de hoje em dia, né, que eu também desenho, eu também escrevo e sinto isso, que é a necessidade de mostrar, por um lado, como é importante esse famoso ócio para o artista, essa dedicação, de fato, a estar ali disponível para o fabricar qualquer tipo de arte. E o segundo, esse desejo que todos temos como artistas de que o que produzimos, as pessoas vejam o valor disso, né? É uma luta constante e que eu senti na sua fala que já esses poetas dessa época praticavam isso. Enfim, eu teci uma série de questões e queria te ouvir sobre.
Obrigada, Denis, pela pergunta. É engraçado, né? Porque é um pressuposto, um dos pressupostos gerais aqui da minha apresentação é mostrar assim que ser artista, ser poeta na sociedade romana era ocupar um lugar subalterno, né? Inferior. E a aristocracia, ao mesmo tempo que ama as artes e patrocina essas artes, eles não se permitiam ser totalmente poetas ou ser artistas. E aí eu discuti, né, isso, e é engraçado porque quando a gente fala isso, quando a gente pensa nesses grandes poetas, né, a gente está falando aí de Horácio, Virgílio, Provércio, que a gente lê, a gente traduz, a gente discute até hoje, que deixaram um legado cultural inestimável, como pessoas que eram vistas como alteri na sociedade romana. Então, assim, mas isso se dá, inclusive, pelos nossos próprios pressupostos pós-românticos, me parece, né? Sobre autor, autoria, obra, público, circulação. Porque, assim, até mesmo, né, o que é ser poeta, né, investido de uma auctoritas, né, dialogando com uma tradição preexistente, o que é mimesis, né, o que é o fazer poético até o século XVIII, na verdade, isso muda, né? E a gente tende a ver o artista como o artista ali da época do romantismo, né? Do século XIX. E acho que você está coberto de razão quando você diz que sim, existia uma necessidade, me parece, né? Uma necessidade de mostrar, de mostrar ali nessa geração que fazer poesia era bom, sim. Não deu tempo de eu mostrar aqui, mas na minha tese eu discuto, inclusive, assim, mostrando especificamente sobre o caso de Horácio, que ele vai, inclusive, falar assim, ei, esse negócio aí de seguir cursos honorum, né, seguir a carreira política, nem não tá com nada. Ser poeta que é massa. E vai mostrar isso de várias formas ao longo da sua carreira poética, né? Ele vai colocar, inclusive, a sua carreira poética no mesmo patamar do que a carreira política romana. Associando, então, né, a poesia à vida pública. Né? A poesia, na verdade, em Horácio, me parece, é fazer parte da vida pública. Eles tentam fazer essa adaptação simbólica. Acho que você tem... gostei do seu comentário nesse sentido. Agora, sobre a crítica, é isso, né? Quando você está ali louvando os valores romanos, o que é esperado, pelo menos dentro de um círculo, eles gostam. E a partir do momento que você rompe de alguma forma com aquilo, você é criticado. Veja o caso, por exemplo, o que Cícero falava sobre os neotéricos, né? Ali ele fala assim, não, poesia boa era Midênio, né? Que glorificava os romanos. Agora essa poesia aí desse povo estranho aí, Catula aí, o pessoal fica fazendo piadinha, poesia heróica, isso não é legal, não. Talvez por isso Cícero não tenha sido tão bem sucedido como poeta, não é mesmo? E eu acho que eu respondi. Eu vou anotando aqui tudo louco e... sim, sobre a questão do ócio, que você falou, só concluindo. Sim, fazer poesia é isso. Fazer poesia no ócio, no ótium com dignitate, é legal para a aristocracia, você brincar de fazer poesia. E assim, você ter ócio, tempo livre para fazer isso, na verdade, mostra que você faz parte de uma aristocracia tradicional, né? Poxa, você tem tanto tempo disponível, você faz parte da carreira política, militar, religiosa, e ainda faz poesia, olha que legal. Porque você tem tempo livre para isso. Agora, se dedicar totalmente, aí já é uma coisa meio estranha. Tipo isso. Camila, vou tentar juntar um pouco a última questão do Grace. Oi, porque Beethoven, olhando aqui o chat, tem mais uma pessoinha que quer falar. Não sei se você quer falar antes. Tá. Tiago, não tinha visto. Fez um comentário aqui muito interessante. Então tem o Tiago, acho que é o último. Deixa o Tiago na frente, claro. Pessoal, boa tarde. Eu acompanho vocês já tem algumas semanas. É extremamente gratificante. Eu falo aqui da Federal de Goiás. E eu só fiquei inquieto em relação a essa ligação com a poesia, a vida pública e esse locus inferior que a Camila disse, né? Visto que esse grupo, à época de Augusto, ele atuava nesse auxílio na política a partir da forma retórica, né? Então, em qual local você encaixa essa inferioridade, assim? Porque, ao meu ver,
essa poesia ela era escrita e lida nesses ciclos aristocráticos e entendidos como modelos comportamentais, assim, então eu só não consegui localizar esse momento seu, assim, de locus inferior, eu só queria um pouquinho mais de esclarecimento, assim, em relação à sua visão. E obrigado, eu tenho adorado, viu, pessoal? Parabéns à organização e à Camila também pela belíssima fala. Obrigada, Tiago. Então, essa questão do locus inferior, que parece existir, não só no século I, antes era comum, mas também no século I depois era comum, e aí eu tenho até 2 exemplos, né, no caso do Nero, como ele é vituperado por ser artista, o Plínio ali se justificando o tempo todo, não, eu faço poesia, mas é no meu tempo livre. Em relação a essa aristocracia que atua politicamente na vida pública. O que eu quero dizer com isso? O cara que é tribuno militar, o cara que é tribuno da plebe, um senador, um triúnviro, né, um cônsul, ele abandonar a vida pública, uma pessoa dessas famílias tradicionais, né, simplesmente falar, hoje eu não quero seguir a carreira política e vou virar poeta, isso sim me parece que era uma coisa, existe uma fronteira híbrida dessa aristocracia em relação a isso. Ao mesmo tempo que eles amam a arte, e você tem toda a razão, né? Toda essa poesia augustana aí, não é chamada de augustana à toa, não é só uma questão temporal, né? Todos eles teceram vários elogios ao imperador Augusto, investido ali, né, de elementos retóricos e poéticos, mas fazem essa imortalização de Augusto como grandioso e tal, fundador de uma nova era. Mas a questão não é em relação necessariamente a essa ligação patronal, vamos dizer assim, para resumir, mas é em relação à própria aristocracia. A própria aristocracia ama poesia, brinca de fazer poesia, mas se tornar poeta era visto como algo inferior. Pelo menos essa é a teorização que eu fiz na minha tese. E a partir disso, esses mesmos poetas tentam reivindicar que não. Fazer poesia é sim coisa boa. Olha só como que eu tô. Olha a minha vida. Olha o que eu tenho. Olha o que eu produzo em termos de obra, né? É isso. E aí o Rafael Silva colocou ali no Proarchia, né? Não deu para eu ler aqui o chat, mas é isso, né? No Proarchia também o Cícero está mostrando, mas aí Cícero mostra, né, que fazer poesia era importante porque, inclusive, servia para melhorar a praxis dele, né? Melhorar a sua prática pública. Aí é interessante, né? Tipo assim, a poesia servindo como os exemplos, né? Servindo de instrumentalização do romano, é massa. Agora, a poesia, isso foi Cícero, né? A poesia deveria servir para o cidadão público, para formar o cidadão público. Agora, o aristocrata abandonar a vida pública para se tornar poeta, isso parece que era uma coisa mal resolvida entre os romanos ali no século I e também primeiro depois de Cristo. Eu não sei se continua, porque não é minha especialidade, mas pelo menos no século I antes era comum, no século I depois, eu acredito que sim. Não sei se eu confundi ou se eu te respondi, Tiago. Depois a gente troca figurinhas. Eu esqueci de falar uma coisa. Se alguém quiser, né, referências bibliográficas, eu não coloquei no slide porque é muita coisa. Então, assim, quem quiser, é bom que a gente até troca figurinha, né, por e-mail, indicações. Eu posso mandar, tá bom? É só me mandar. Meu e-mail é Camila Paulino, Camila com 2 L's, camilapaulino@gmail.com. Eu ficaria muito feliz, inclusive, de receber e-mails. Inclusive, Camila, parece que a elite, já romana ou qualquer outra, parece ter um sentimento, embora não tenha claro a noção, de que a ação poética, pelo menos junto à população de uma forma geral, tem muito mais força do que a ação pública propriamente dita, seja em termos de repercussão no tempo, ou seja em termos de repercussão na representação que a sociedade faz do mundo, das coisas. Então, me parece que a aristocracia tem muito medo dos poetas nesse sentido. E quando você falou muito em querer, criando um colégio de poetas, tentar regulamentar a ação dos poetas, me pareceu muito, muito nesse sentido. É isso aí.
Camila, você acabou dando uma resposta do que eu ia te perguntar, que era, de certa maneira, eu consegui ver um crescendo numa uma espécie de linha evolutiva dessa estima pela profissão poeta, que nunca deixa de ser uma profissão e, por isso, nunca deixa de carregar um elemento negativo do trabalho, como até o próprio Rafael aqui comentou no chat. Então, tem essa estima negativa que é intrínseca à própria atividade. Lembro só que o Horácio também tenta, na Ode 1, primeira, né, na 1.1, introduzir um conceito de que eu poderia chamar de dom. Ele vai falar de apropriação, de que a cada um cabe uma atividade no mundo. Ao navegador cabe navegar, ao mercador cabe fazer comércio, e há alguns a quem cabe ser poeta. Que, de certa maneira, como é a 1 bem programática, é uma tentativa de se defender também, né, de se colocar, de criar essa posição, de criar de verdade o locus do poeta, que é um locus também do dom. E na chave de leitura do próprio Horácio, da apropriação. Né? O Horácio vai defender sempre uma leitura do mundo em que não tem muito certo e errado, tem o apropriado. O decoro, que o Romano tanto gosta. Então, ele tenta trazer para si o decoro da própria profissão. Há um decoro em ser poeta, há uma correção nisso, como se realmente houvesse uma incorreção que ele tentasse ali sanar. Mas, eu vi que você descreveu uma espécie de crescendo nessa aceitação. Então, você tem o século III, lá dos estrangeiros, depois você tem o século II, que a aristocracia flerta com isso, e o século I, período augustano, em que você tem mesmo que ainda seja um pouco alter, você tem os poetas No e Eli que estão fazendo o maior sucesso. Pelo menos ali, todo mundo quer fazer um simpósio em casa e chamar um Virgílio para ler um pedacinho da Eneida. Aquilo devia praticamente chamar o Cauã Raymond para dançar a valsa de 15 anos com a sua filha. Todo mundo quer. E eu ia te perguntar, mas meio que você respondeu, se a gente poderia supor que esse crescendo ele continua no período pós-clássico. Então, depois, os poetas começassem, então, a alçar, se valer de um status atingido, ou se houve um retrocesso, né? Que a gente vai ter um momento em que foi só um surto ali da Pax Romana, como acho que foi o Denis lembrou, foi só um surto ali de um momento em que a arte faz algum sentido, e depois a gente volta para um outro momento. Né? Então, era mais ou menos isso. Mas aí você sugeriu que depois, talvez, a gente não possa falar muito, mas fiquei pensando nisso, né, nesse crescendo e, de repente, uma volta, ou qual era o status do poeta nos séculos II, III, IV, V? Obrigada, Beethoven, pelos comentários e questão. Você tem toda a razão, tem esse crescendo mesmo como você pôs, e assim... E você citou a Ode 1.1, muito a propósito, sim, sendo uma Ode programática, né, e é importante, né, vocês colocarem uma defesa da obra e da própria praxis que está sendo colocada ali, né. E é engraçado porque o Horácio, não só na Ode, mas também nas epístolas, então, principalmente, não só na arte poética e na Epístola Augusta, na qual ele vai fazer quase uma história literária e tal, ele sempre dá um jeito de colocar assim, olha só, essa galera aí tá fazendo poesia, mas não tá se dedicando como tem que se dedicar. Eu vou ensinar aqui agora. Eu, fazendo poesia, vou metapoeticamente falar de poesia, né? Vou falar aqui, mas eu vou também ensinar como se faz poesia. É uma forma de mostrar como que que tipo de decoro uma pessoa deve seguir para se tornar um poeta bom, pelo menos na classificação dele, né, que ele se coloca como professor. Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou ensinar você. Então, me siga. Ensina, portanto, a profissão de poeta. E é engraçado que tem uma epístola, que é a 1.2, 1.2? Agora eu não lembro. Em que ele vai se dirigir a membros da elite romana, né, retoricamente, ali na epístola dele, e ele vai colocar a carreira poética na mesma patamar do que a carreira política. Ele fala assim, fulano de tal tá lá tá fazendo seus discursos no tribunal,
E fulano de tal está escrevendo o quê? Ele está fazendo aquela poesia que ele falou que ele ia fazer? Então, assim, ele sempre dá uma maneira de equivaler as duas coisas, o que é uma coisa muito interessante. Eu não saberia dizer, de verdade, assim, se isso, por exemplo, no século II, no século III, isso vai se manter. Eu só estudo com mais afinco, né, até ali o comecinho do século II. E me parece que até ali, né, até a época de Adriano ali, ainda tem essa questão. Ser aristocrata, compor poesia é legal desde que seja no seu tempo ósseo. Ainda me parece, eu não saberia dizer se depois, quem sabe eu não fiquei para uma futura pesquisa, né? É uma coisa que eu também fiquei intrigada, até mesmo se isso vai ser, porque, por exemplo, no mundo medieval, né, tardio, isso vai ser completamente diferente, né? Assim, pelo menos pelo que eu li. Mas eu gostaria muito de pesquisar sobre isso, se no século II, III, IV, aí isso vai se manter, ou se vai ter alguma mudança nisso, né? Mas tem algo que se manteve até hoje em dia. A aristocracia brasileira, por exemplo, os nossos magistrados, alguns deles praticam a poesia no seu tempo livre, como o Michel Temer, né, que é um grande poeta, José Sarney. Então, a gente tem isso até hoje. É verdade, é verdade. Eles brincam de fazer poesia enquanto estão ali decidindo nossa vida na carreira pública. Tem muito disso mesmo. E ainda, infelizmente, existe hoje esse ranço, como eu coloquei no título aí, ainda existe também com artista, infelizmente, na nossa sociedade, né? Todo mundo gosta de ouvir música, de assistir filme, de ler, mas, às vezes, você mostrar, mãe, eu quero ser um poeta, lá vem o vagabundo, né? Isso não é uma profissão, isso não é carreira. Então, infelizmente, ainda hoje, ser artista, se dedicar com veemência às artes, ainda é algo mal resolvido. Se era lá na antiguidade, ainda é hoje em dia também aqui na nossa sociedade. É um elemento interessante. A aristocracia também, né, Camila? Deixar os negócios da família para se dedicar à arte, vamos dizer que é quase impensável, né? Quase impensável. O indivíduo já é educado e criado para isso. Oi, Renatinha. Não, posso só fazer um comentário rápido, antes de acabar? Sim? Não, eu só queria levantar a questão da fama, né? O nome que vai para a eternidade. Eu acho que esse é um fator relevante da gente não deixar passar batido. Quer dizer, a poesia ou qualquer escrita de caráter literário, ela tinha uma função pública, né? É diferente de quando a gente pensa hoje na arte pela arte, que ainda tem esse viés, né? Hoje, embora cada vez mais os artistas de qualquer gênero, eu estou falando, né? De qualquer tipo de produção, sejam profissionais, né? Ainda assim a gente pensa na arte pela arte. Me parece que a gente está falando naquela época, nesse período específico, de uma arte que tem uma função, e em Roma, uma função pública declarada, e, segundo, carrega digamos, me falta agora a palavra, talvez também uma função dupla, uma dupla função de eternizar o nome. Então, não é também simplesmente por um capricho banal que a gente vai ter aristocratas produzindo literariamente, e se fracassam no intuito de serem famosos, no sentido de perdurarem até a nossa época, é uma pena que eles tenham fracassado, mas outros não, outros perduram. Então, eu só queria trazer a lembrança do tema da fama, né, e dessa busca da permanência do seu nome na história, que muitos deles acreditavam que não ia se dar simplesmente pela participação na vida pública, mas também nessa vida artística. Era só um comentário, na verdade. Espero que tenha sido útil. Não, comentário maravilhoso, super pertinente, né? A gente não deve esquecer lá da Ode 3.30 do Horácio, né? Erigir um monumento mais perene do que as pirâmides altas. Porque é exatamente isso. E é interessante que, inclusive, o poeta, quando ele está imortalizando outras pessoas, que não só ele, né? Ele está se imortalizando também, né? E o Horácio parece ter uma clareza, se a gente pode dizer isso, sobre isso, quando a gente faz a leitura principalmente, né, dos poemas de encerramento de livros, em que ele se coloca ali, olha, glorifiquei um monte de gente, tratei de vários assuntos, imortalizei pessoas, ações, e também estou me colocando, então, no rol
das coisas que vão ser imortalizadas. Então tem isso, né? O poeta público, né? Porque é isso, né? Não só através das equitaciones, mas de outras formas, eles são e buscam se construir assim como agentes públicos, assim, a poesia é a extensão da vida pública também. Então, ao imortalizar o busto, eu também estou me imortalizando aqui. Então, olha só o status que eu ganhei, né? Eles trabalham com isso, e isso é bem forte o tempo todo, tem toda a razão. Comentário muito pertinente. Com certeza. Obrigada, Renata. Obrigado, Renata, obrigado, Camila, obrigado, Grace, a todos que participaram, o Heitor, o Rafael, o Denis e mais alguém, a galera do chat. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, mais um sentimento de missão cumprida, mais uma tarde agradabilíssima e cheio de informação e conversa boa. Sotaques, né? Lindo. Hã? E sotaques, né? Gente do Brasil inteiro. Muito lindo, muito lindo. Perfeito, boa lembrança. Então, obrigado a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Semana que vem a gente volta com o Leque na quarentena. Semana que vem vai ser o Daniel, não é isso? O Daniel Falkenbach vai falar sobre tradução de Horácio também. Então, fiquem convidados. E amanhã, debate do Cineclube, a gente estava falando no início do filme Carnaval Atlântida, uma preciosidade. Quem não viu, veja, entra no site do Cineclube para assistir ao filme e está preparado para o debate amanhã. Realmente é uma joia. O Lucas mandou aí o link. A gente, então, ou se vê amanhã, ou se vê quarta que vem, ou em algum momento da vida. Camila, muito, muito obrigado de novo. Obrigada a todos vocês, a Grace, Beethoven, Renata, todos e todas que tiveram paciência, né, de me ouvir aí. Obrigada pelas participações. Estou muito feliz. Então, a gente encerra por aqui, gente. Boa tarde.